polêmica no ar. O que aconteceu com o Olímpicos Corre Turbo? Na live que a gente fez semana passada, ele já estava indisponível, né, no momento que a gente começou a live. E depois circulou a notícia de que ele tinha esgotado, tinha dado sold out. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas não logo na primeira semana, né? Afinal, ele tinha sido lançado na terça-feira e no domingo já não tinha mais disponível. A gente, considerando o preço dele, as características, de fato, ele era um modelo que entregava um custo-benefício muito interessante, mas nem tinha dado tempo de sair todos os reviews, as primeiras impressões, a análise. A gente aqui só conseguiu soltar o vídeo de unboxing dele, então contando, né, as novidades, o que vinha de tecnologia, mas ainda mal conseguimos emitir a nossa opinião, e os outros canais que também estão testando ele também, né? Muito difícil você conseguir já dizer logo de cara se o tênis é legal, não é, vai funcionar para maratona ou não, como vai ser a durabilidade. E aí o modelo sumiu, ficou desaparecido. Não tivemos notícia dele, até que ficamos sabendo que havia um problema na pintura do Corre Turbo. Eu mesmo, quando comecei a testar o meu, percebi que isso estava acontecendo. Então, na tela aqui, galera, essa aqui foram as 4 cores de lançamento do Olímpicos Corre Turbo. E assim como já está acontecendo com o Corre 4, a Olímpicos tem começado a trazer pintura para as entressolas, né? Então, além do cabedal ser colorido, a entressola do tênis também acompanha, e aí, né, fazendo um merge aí, fica bem bacana, né, o visual do tênis, né? Eu acho que muita gente elogiou, muita gente gostou do visual do Corre Turbo, e eu acho que muito em função, né, dessa pintura aplicada na entressola. Porém, o que logo depois do tênis começar a chegar na casa das pessoas, as pessoas começaram a testar, começou-se a ver efeitos como esse daqui, tá? Esse aqui é o meu par pessoal, que eu estou testando nesse momento. Nessa foto, essa foto eu tirei hoje, ele já está com aproximadamente 40 km de utilização, e vocês vão ver que na parte de baixo, ali na pintura preta, a gente já começa a ver algumas ruguinhas ali onde a tinta está descascando. Então, onde a espuma trabalha mais, onde ela se dobra, a gente vai vendo que a tinta preta está começando a sair. A parte vermelha e a parte amarela, zero problemas, a pintura continua bem intacta, nada acontecendo com ela, mas é apenas nesse detalhezinho preto que está acontecendo esse fenômeno de descascamento e também de formar algumas rugas. Essa é a parte externa do tênis, e na parte interna está um pouquinho mais evidente. Então, de fato, com pouco tempo de utilização, o tênis começou a descascar, e algumas pessoas, alguns consumidores, fizeram reclamações formais para Olímpicos, e olha, não achei legal, né? Parece que está havendo um desgaste prematuro no tênis. A gente até comentou que isso poderia acontecer, né, Adriano? Mas assim, é um detalhe puramente estético, né? Não acho que isso interfira de forma alguma na performance do tênis, mas claro que o consumidor é soberano, e se ele acha que isso é um problema, se é um defeito, ele tem que ter o direito de ter ou o seu dinheiro de volta, ou então a troca do produto. E aí, então, tivemos um comunicado oficial da Olímpicos há 2 dias atrás, onde ela de fato informa que recebeu relatos, então, desse problema com a pintura do Corre Turbo. Basicamente é naquele detalhe preto ali, aquela tinta específica que está dando problema. As demais cores, como eu comentei, elas não estão descascando, então é apenas naquele detalhezinho preto. E aí alguns consumidores de fato relataram que tiveram esse problema. A Olímpicos ouviu isso, acatou, suspendeu a venda do produto. Então aquelas cores iniciais que a gente viu ali, todas com as entressolas coloridas, elas foram suspensas à venda. E aí a Olímpicos então elaborou uma tratativa, então, para essas pessoas que compraram a primeira leva do Corre Turbo, e não foi pouca gente, eu já até consegui ver esse tênis na rua, eles criaram então um protocolo, tá, para que o consumidor ou tenha o seu dinheiro de volta, devolva o produto e tenha o seu dinheiro de volta, 100% do reembolso, ou então ele escolha a troca do produto. Só que agora a troca será feita não pela mesma cor, mas por um modelo com a entressola toda branca. Então a Olímpicos, até ter certeza de que a tinta não está dando mais esse problema, eles não vão mais pintar as entressolas do Corre Turbo. E para isso a gente vai ver aqui que vai mudar esteticamente alguns detalhes então no tênis, tá? Então, para você que comprou
comprou. Rodrigo, eu comprei o meu Corre Turbo e estou vendo que ele está descascando. Quero o meu dinheiro de volta ou então quero trocar o produto. Você tem algumas opções, como o saque da Olímpicos, então saque@olympicos.com.br, ou então o telefone 0800 000 7002, tá? Você vai lá, manda o seu número de calce e também o endereço. A Olímpicos vai na sua casa retirar então o seu produto e aí te entregar um novo logo assim que as cores novas estiverem disponíveis. E teremos então, Adriano, algumas mudanças, tá? Então, por exemplo, a cor de campanha, né, que seria o foguinho, muita gente apelidou ele dessa forma. Então, o cabedal branco com a entressola com detalhes amarelo, vermelho e preto vai ficar basicamente todo branco, né? Então, apenas ali não teremos mais a pintura. As cores do solado continuam as mesmas, né? O preto e o vermelho, e o cabedal então branco com a logo preta, tá? Acho até que ficou legal, porque vai ficar agora bem evidente a altura de entressola do tênis, né? Ele fica todo um blocão preto, então achei interessante, mas preciso confessar, a cor anterior eu achei mais legal. O vermelho também então vai ter um destaque, agora ele vai, né, agregar a cor branca na entressola, então 100% branco. Não teremos mais, então, a pintura com o amarelo e o preto. Então, né, vamos ter uma distinção bem grande, né, da cor do cabedal e da entressola. Essa cor, então, que tem detalhes dourados, tá? Eu acho que é uma das que mais perde, assim, pelo fato de não ter a pintura de entressola, porque a cor principal do tênis estava aplicada justamente na entressola. Então, agora ela vai ficar branca ali, né? O cabedal, ele tem um tom ali de creme e os detalhes dourados. Então, essa daí acho que vai, né, ter um downgrade aí no visual bem substancial. E a cor azul marinho, né, que era um tom de verde, um verde bem desaturado, com os detalhes de azul marinho. Então, entressola 100% branca, galera. Então, a partir de agora, em breve, tá? Nesse momento eu dei uma conferida antes do início da live. Não tivemos, não está disponível ainda as cores novas do Corre Turbo, ou seja, essas cores com entressola branca ainda não estão disponíveis para venda, mas estão logo vai estar disponível, tá, para todo mundo poder comprar, e aí sim ninguém mais vai ter dor de cabeça com a pintura. Galera, agora eu quero ouvir o Adriano, eu quero ouvir vocês, né, o que vocês acharam dessa atitude da Olímpicos com relação à pintura do Corre Turbo. Rodrigo, eu particularmente fiquei muito feliz com a atitude da Olímpicos. Eu falo enquanto consumidor da marca que compra os produtos. Primeiro, eu quero pontuar que a Olímpicos vem em uma evolução crescente, é notória e notável, e eles estão assim muito de parabéns por isso. Mas nós, enquanto consumidores, devemos e queremos que a empresa continue crescendo, e para isso fazemos nossas críticas e que eles têm acompanhado, têm visto e têm trabalhado para melhorar cada vez mais. Eu, particularmente falando de mim, quanto ao visual, eu prefiro os com a entressola colorida. Depois que você vê o da entressola colorida, quando passa para o branco, fica um pouco apagado, um pouco sem sal, digamos assim. Mas gosto é algo muito peculiar. Já teve pessoa aqui no chat que disse gostei mais com a entressola branca. Então fica a seu critério. O interessante são as opções que a Olímpicos deu. Se você, cliente, não está satisfeito, você pode pedir o seu reembolso, não vai ficar lesado por causa disso. Se você pode solicitar a troca, se o branco agrada a você. Se não, se o detalhe puramente estético não te incomoda, porque é puramente estético, não atrapalha na performance do tênis, você fica com o seu. O Lucas até brincou, disse que o turbo com a entressola colorida, ele vai virar item de colecionador agora. Mas, assim, eu gostaria de pontuar algumas outras coisas, Rodrigo. Sobre o turbo, que poucas pessoas eu vi falando, salvo engano, eu vi o marido da Júlia Sete comentando, que me fugiu o nome dele agora, perdão. Eu vi É o também o Júlio pessoal 7. no. É o Júlio 7. A gente É o apelidou Júlio ele Sete, carinhosamente. O nome dele é Luiz Otávio, mas a gente ignora. O nome dele é Júlio 7 para nós. perdão, Luiz, mas Júlio Sete. Então, eu vi o pessoal do Tênis Consciência também relatando, e eu tive a oportunidade de ver de perto, e aconteceu o quê? O cadastro, não sei se aconteceu no seu, o cadastro um pouco curto, principalmente, pouco não, muito curto, principalmente se você vai utilizar o furo extra, não tinha tamanho suficiente para você utilizar o furo extra e fazer uma amarração digna, teve que pular o primeiro furo. Outra coisa que me chamou a atenção, a qualidade em si do cadastro, eu achei uma qualidade assim, inferior
a do que já está lá no Corre 4, que é um cadastro bem legal. Mas não é serrilhado do mesmo jeito? É, mas o material em si não é o mesmo, parece ser mais frágil e tal. Então, esse detalhe eu não gostei. E eu ainda sinto que a Olímpicos ela vai melhorar, eu tenho certeza que ela vai melhorar nisso. O esmero, a qualidade com relação a acabamento, de, por exemplo, degradês de uma pintura para outra, você ainda vê que ainda foge, ainda tem algumas falhazinhas, e algumas colas. Ainda o tênis ainda vem com algumas colas aparentes, coisa que para o consumidor mais crítico, ele fica um pouco chateado. Mas eu tenho certeza que eles vão ouvir isso e vão melhorar, porque eles estão melhorando, eles estão só assim, ó, não acrescente. Então, fazer esse tipo de crítica, pontuar, não quer dizer que eu estou sendo cri-cri, não. Quer dizer que eu estou torcendo pela evolução da marca. Então, sim, a gente vê ainda alguns detalhes de cola, a gente vê ainda um degradê de cores, assim, fugindo um pouquinho, um risquinho aqui, um risquinho ali, mas são detalhes que vão ser aprimorados, com certeza. Mas, para mim, a Olímpicos está de parabéns com relação à atitude que tomou, e atitude rápida, diga-se de passagem. Chegaram 17 relatos lá para ele e eles acharam suficiente, mas foram muito mais relatos, eu tenho certeza. Né? Então, agiram rapidamente para, digamos assim, consolidar a posição que estão tendo no mercado e em respeito a você, consumidor. Isso, para mim, foi o primordial. Tá muito de parabéns ao Olímpicos com relação a isso. Eu já trabalho no Tênis Certo há 6 anos e acompanho o canal há 8. Eu já vi isso acontecer várias vezes, Adriano, em diversas marcas, com diversos modelos. Essa questão da pintura na entressola, ela parece uma coisa simples, mas ela não é, tá? No caso das espumas que equipam Supra e Corre Turbo, elas não podem ser pigmentadas na sua origem, ou seja, a espuma ela deve permanecer branca, tanto para a questão de propriedades, né, como amortecimento, retorno de energia, quanto também para peso. Né? Quando você pigmenta ela, ela fica mais pesada. Né? Então imagine você se a gente tivesse aí entressolas coloridas, a espuma colorida, a gente teria um peso diferente para cada cor do produto, que certamente, né, não seria o ideal. Então, a pintura ela precisa ser feita depois, né? E isso, né, você fazer uma pintura numa espuma que vai se deformar, e são milhões de ciclos de deformação, a pintura precisa resistir a isso, não é uma coisa tão simples, tá? Quando eu visitei a fábrica em Parobé, acho que há um mês atrás, eu tinha visto lá alguns pares do Corre Turbo que já estavam rodando, já tinham sido usados, tinha o detalhe colorido, a entressola colorida, o detalhe preto, e essa coisa do descascamento não tinha acontecido, não estava acontecendo nenhum modelo. Então, provavelmente foi um problema pontual dessa tinta preta específica que causou, então, essa quebra, essa fragmentação. Tenho certeza que o pessoal da Olímpicos vai rever isso, então não sei se é uma questão de lote, de fornecedor, mas eu acredito sim que no futuro, né, a gente vai voltar a ter o Corre Turbo pintadinho, bonitinho, com os testes todos feitos, fiquem tranquilos. Então apenas esse primeiro lote, que agora então vai ser o segundo, né, porque o primeiro então foi das entressolas coloridas, vai vir um segundo lote agora que a gente mostrou para vocês, com a entressola 100% branca. E Adriano, já aconteceu vários problemas como esse, não só de pintura, tá? Mas problemas de modo geral, tênis descolando, placa quebrando, entressola rachando. É a primeira vez que eu vejo uma marca fazer um recall, tá? E assim, fazer um recall é um prejuízo, porque você vai ter que recolher todos os tênis que foram vendidos, entregar novos, ou então, né, de fazer a devolução do dinheiro. Mas eu achei elogiável a postura mesmo, a postura de, olha, a gente tem o compromisso de entregar o melhor para o consumidor. Se o consumidor está insatisfeito, ou seja, se você achou nenhum problema ficar com a entressola, né, dele descascando, não, eu tô feliz assim mesmo, né, acho até legal, beleza, você não tem obrigação de devolver. Mas para aqueles que se sentiram lesados, sim, vão poder fazer essa troca gratuitamente. Então, como o Adriano comentou, também acho elogiável essa postura, porque eu já vi problemas em várias outras marcas, eles trocam pontualmente, mas eles não chegam a fazer um recall do produto, tá? Que normalmente, né, a gente está falando de produtos que são globais, então são medidos além do Brasil, no mundo inteiro. Então imaginem, né, o custo que seria fazer um recall, mas a marca faz as suas contas, né? Então assim, cara, entre a gente recolher os produtos que deram problema, entregar novos, né, rever o processo de pintura lá, tudo isso vai ter, claro, um custo a mais para Olímpicos. Mas
eu acho que é melhor fazer isso do que você perder a confiança no consumidor, né? Então, aquela pessoa que olha, puxa, que pena, o acabamento não é tão legal, isso aí eu acho que, né, acaba, assim, comprometendo a confiança que o consumidor está começando a criar na marca, né? Tem pessoas, assim, já tem o Olímpicos Lovers para todo lado, né? Muita gente que é apaixonado pela marca, né? Gosta do visual dos produtos, da relação custo-benefício. Acho sim que o Turbo é um tênis que tem um potencial enorme, enorme. Esse ano, assim, a gente já fez aqui as nossas contas, né, para o prêmio Melhores do Ano. Ele vai ser certamente um forte candidato em algumas categorias. É uma pena que isso aconteceu, uma pena o problema ter acontecido, mas que bom que a solução apareceu e apareceu rápido. Então, é muito bom, assim, pelo menos termos uma solução à vista. Lucas, vou fazer, como muitos aí, vou manter o meu par aqui, vai ser o meu par de colecionador, não vou trocar pela entressola de cor branca, tá? Vou continuar com ele aqui, fechar 100 km para fazer o meu review, tudinho e tal, mas a crítica com relação à pintura tá descascando, bom, essa aí não vai ser mais pertinente, afinal, a partir de agora, todo mundo vai poder ter a opção, então, de ter as entressolas 100% brancas. E até teve alguém aqui que comentou que o Renan perguntou, que ele disse que ficou mais bonito com a entressola branca, e eu disse, olha, esse todo branco, né, até colocar de volta aqui na tela pra galera, vai ficar até com uma cara um pouco mais casual, Adriano, vai até facilitar para a vida da turma que quiser usar ele no dia a dia, né? Perfeito. Rodrigo, agora, sabe, do mesmo jeito que praticamente generalizou a crítica com relação à pintura, sabe o que é que também foi geral com relação ao Corre Turbo? Elogios com relação ao desempenho de corrida desse modelo, ao retorno de energia que essa entressola oferece, ao quanto a Olympus está com um produto inovador para o line-up deles e o quanto é bom de se correr esse modelo. Então, as pessoas que eu já vi, ó, já vi relatos de pessoas que receberam o produto, já vi relatos de pessoas que compraram o produto, já li e conversei com pessoas que são muito críticas de produto, muito críticas, e elogiaram o desempenho do produto. Então, esse é um detalhe que a Olímpio já agiu, já atuou aí, e deu a opção ao consumidor, e vai ficar a nosso critério agora, ou manter, ou devolver, ou ser reembolsado. Então, mais uma vez, parabéns ao Olímpicos por essa atitude. O nosso amigo o Aviso, ele perguntou se tem alguma marca que consegue colorir essas espumas. Nenhuma, tá? Nenhuma consegue, pelo menos essas espumas feitas em um processo super crítico, tá? Nenhuma delas consegue pigmentar, até porque é um processo bem chatinho de fazer a pigmentação e, como a gente falou, você diminui as propriedades. Então, acho que nem é interessante você tentar pigmentar a espuma na origem. E a pintura a posteriori, né, depois que você vai aprimorando esse processo, encontrando, né, um jeito legal de pintar a entressola sem que isso, né, gere algum tipo de problema, como esse que tivemos, aí acaba sendo o padrão de mercado. O padrão de mercado para super espumas é ela ser ou toda branca ou um tom de bege ali, ou seja, a cor da espuma crua, com uma pintura colorida feita por cima, né? Isso as marcas que pintam, algumas nem pintam, né? Acho legal deixar lá, né, a entressola bem destacada, grande, né, pra gente ver que é ali que tá presente a tecnologia. Mas, pelo que eu vi no chat aqui, muita gente ficou até feliz, né, com a atitude rápida da Olímpicos. E temos aqui a pergunta da Jussiane, perguntou o seguinte: quem comprou e ainda não entregaram? Será que eles já vão ainda enviar com a entressola colorida ou já vem com a entressola branca? Isso eu não sei te dizer, Jussiane, porque depende muito de em que momento você fez a compra, tá? Eu não sei se eles já planejavam, de repente, não entregar mais o lote que foi vendido, né? Porque aí já vai te gerar um problema, né? Se caso você tenha um problema com a pintura, né? Você vai receber o par colorido, vai começar a correr, fazer 1, 2 treinos, ver que tá descascando e aí sim ter que devolver, tá? Recomendo entrar em contato com a Olímpicos, né? Então tem o saque dele, saque@olympicos.com.br, ou também lá o telefone que a gente colocou na tela mais cedo, né? Para te ver então como tá o teu caso, para ver se eles já vão te entregar as cores novas com a entressola branca, ou então se ainda vão te entregar colorida, e aí você decide o que você vai fazer. Mas eu acho assim que a Olímpicos ela está evoluindo bastante. É a primeira vez que eles têm então um tênis
de treinamento sem placa com uma espuma de fato superior, né? Porque até então a gente só tinha o Corre 4. E a espuma do Corre 4 é um pouco mais fácil de lidar, né? Uma espuma feita à base de EVA, é feita aqui no Brasil, então é muito mais tranquilo o processo. Para quem não sabe, as entressolas do Corre Turbo, elas são feitas fora do Brasil, chegam aqui, então o tênis para ser montado aqui, ele é montado aqui no Brasil, mas o processo, como a gente não tem o processo, né, de Supercritical Foam no Brasil ainda, então as marcas são obrigadas a mandar fazer fora a entressola e trazer a entressola para cá. Isso é um custo enorme, tá? E você tem que garantir que o fornecedor está te entregando as entressolas todas bonitinhas, 100%, né? Nenhuma com defeito. Então é um passo a mais, né? E até, a gente até achou muito elogiável que mesmo o produto com a entressola feita fora chega por R$ 699, tá? Então assim, é um produto que eu tenho certeza, tá? Se o Corre Turbo fosse lançado por qualquer outra marca que vocês conhecem, Nike, ASICS, Adidas, ele certamente chegaria aqui por R$ 999 ou mais. Tenho certeza disso, certeza. Mas a Olímpicos, né, consegue então pegar esse custo, baixar bastante aí, né? Não tem a questão de importar o produto com as taxas do dólar, então é isso que dificulta bastante aí o pessoal que traz o tênis para o Brasil. Mas é interessante, é um modelo interessante, né, Adriano? Não sei se tu já teve a oportunidade de correr com o Turbo, mas assim, tem me impressionado bastante, tá? Eu tenho ficado cada vez mais feliz, cada treino novo eu consigo ver assim que, cara, esse produto tem um potencial enorme, tomara assim que ele continue, aí tenha vida longa, venha com as próximas edições. Muita gente tá achando assim, nossa, mas agora o Turbo vai concorrer com o próprio Corre 4, o que será que o Olímpicos vai fazer? Eu acho que são tênis assim tão diferentes que é natural que os dois permaneçam na marca, até porque eu acho que futuramente a diferença de preços deles aí vai aumentar. Então, imagina, Adriano, como tu comentaste, acho que o Turbo logo logo vai subir de preço, tá? Porque assim vai ser muito complicado segurar esse 699. Mas é um produto fantástico. Quem ainda não acha assim, não tá no mesmo nível de ASICS, não tá no mesmo nível de Adidas, tente provar, tá? Se você tiver um amigo que comprou, ou então quando começar a chegar nas lojas físicas e vocês puderem testar, vão lá e façam o teste. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender bastante. Ele é muito superior ao Corre 4, em todos os aspectos. Amortecimento, retorno de energia. O meu, por acaso, tá? O meu Corre Turbo pesa praticamente a mesma coisa que o meu Corre 4. Então nem a diferença de peso eu senti, né? Mas ele é alguns gramas mais pesado que o Corre 4. Mas foi uma pena, eu acho, esse problema da entressola, né? A questão da pintura. Mas o produto é muito bom, muito bom. Rodrigo, eu vou fazer dois comentários aqui. O primeiro é até com a ajuda do Lucas aí. O Lucas até lembrou que, por exemplo, lá no começo, o Boost da Adidas, por exemplo, o pessoal não podia pintar. A Adidas passou muito tempo sem pintar o Boost. E o processo foi evoluindo, 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 e agora as entressolas em Boost a gente vê que elas chegam coloridas também. Então isso é uma evolução. Daqui a pouco o Olímpicos está com modelos com entressola colorida sem problema. Agora, Rodrigo, você citou um negócio aí falando do turbo da Olympus, me veio uma loucura na mente aqui. Se essa entressola, Rodrigo, estivesse uma outra marca, que ela faz assim, a marca de um sushizinho que tem assim, que já teve inclusive um tênis com esse mesmo nome, se essa entressola tá lá, nesse tênis tão icônico que foi descontinuado, e colocam para qualquer corredor correr de olhos, assim, vendo o corredor calça, se você não sabe o que está calçando, vá correr, diz que é a evolução desse modelo icônico, o pessoal ia ficar louco, alucinar, dizer, é o melhor tênis do mundo. E até assim, eu acho que esse caso a gente pode citar, né? Porque as vendas do Corre Turbo 2 se encerraram já faz uns 4 anos. O Corre Turbo 2, né? Para quem não lembra, era o tênis que tinha duas espumas coladas. Então a gente tinha o React e o Zoom X, e ele fazia aquele biquinho pro calcanhar. E ali, meus amigos, com uma forma bastante frequente, havia o descolamento, tá? Naquela região do biquinho. Em alguns casos, havia um pouco de abuso daquela pessoa que pisa no calcanhar para calçar o tênis, mas nem sempre, tá? Conheço pessoas assim, olha, eu tenho o maior cuidado do mundo para tirar o meu tênis, e ele abriu ali a entressola. Na época, a Nike, toda vez que a pessoa reclamava, ela ou devolvia o dinheiro ou mandava um novo par, mas eu também ouvi pessoas que assim, olha, ele abriu ali o biquinho,
tá feio, não tá legal, mas assim, eu gosto tanto do tênis que eu vou ficar com ele. Nem vou devolver pra Nike, até porque tá difícil conseguir novos pares. E a Nike acabou suspendendo mesmo as vendas do Corre Turbo 2, que era um tênis um sucesso danado. Tem muita gente órfã desse tênis até hoje, porque ele tinha um problema crônico dessa questão do descolamento. E a Nike, diferentemente da Olímpicos, não fez recall nenhum, tá? Ela estava pontualmente devolvendo dinheiro ou então fazendo a troca para quem procurava, né, o serviço de atendimento ao consumidor, mas ela não fez um recall do tênis, tá? Então ela continuou vendendo, se não me engano, o Corre Turbo 2 foi vendido por 2 anos, até o encerramento, então, das vendas, e aí tivemos o hiato até o lançamento do Next, né? Então o Pegasus Turbo Next, e agora com o Pegasus Plus. E aí desde então não tivemos mais problema, né, com relação ao descolamento, mas diferentemente, né, Adriano, da global da Nike, a Olímpicos aqui pelo menos tomou uma atitude rápida, né, para não deixar o seu consumidor se sentindo lesado. Pessoal, são tanto tênis aí com nome Turbo que a gente chega até a confundir. Rodrigo já estava falando aí, ó, do Corre Turbo 2, mas ele estava falando do Pegasus Turbo 2, viu? Pegasus Turbo Então 2, exatamente. fiquem tranquilos. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!